sejam bem-vindos a mais um episódio do Nutrition Cast, o seu, o nosso podcast de nutrição. E hoje a gente vai falar sobre estratégias nutricionais para controlar a fome e o apetite do nosso paciente. E hoje eu estou aqui com o ilustre, o Paps, o Jefferson. Por favor, se apresenta. E aí, galera, quanto tempo que eu não apareço aqui no Nutrition Cast, né? Faz um tempinho, viu? Pois é, estamos aí, né? Sou o idealizador desse projeto. Estava sumido, mas estou sempre nos bastidores. E hoje o Matheusão puxou esse assunto de extrema relevância, né? Exato. Como é que a gente se forma como nutricionista sem entender com clareza, né, como funcionam os mecanismos de fome e saciedade e como fazer o manejo, como ajustar isso no paciente, na alimentação do nosso paciente. Então é isso que a gente vai discutir hoje. Exatamente. E se a gente quer aumentar a adesão do nosso paciente no planejamento alimentar, nada mais justo de a gente realmente construir estratégias práticas e simples para deixar mais palpável para o nosso paciente. E a ideia da gente desse podcast de hoje é você sair daqui com ferramentas práticas para você já aplicar daqui a pouco. Finalizou esse podcast, vai atender um paciente. Próxima refeição. Para você mesmo já aplica. Exatamente. Então, hoje a gente vai conversar sobre algumas estratégias. Eu já queria perguntar uma coisa. O que você mais utiliza para controlar ali um apetite e a fome do seu paciente? Uma das principais que hoje você julga que é importante. Tá ansioso. Calma. Vamos por partes. Estilo Jack Stripador. E... Vamos lá. Acho que um ponto importante, Matheusão, de puxar de início é entender como funciona a fisiologia da fome. Não ficar discutindo mecanismo fisiológico, porque eu acho que não tem... É interessante, mas eu acho que o mais importante pra gente no consultório é entender o que a fome mexe no ser humano. Uhum. Então, por exemplo, quando você tá com fome, você tem vontade de comer igual você tá agora, você tá com fome. Uhum. Você tá com vontade de comer vegetais ou vontade de comer alguma coisa que tenha gordura e açúcar? Com gordura e açúcar, com toda absoluta certeza. Com toda absoluta certeza, né? E isso é um mecanismo evolutivo do ser humano. O ser humano sabe, evolutivamente, que o que tem mais energia, o que vai me ajudar a trazer energia, que é o que a fome busca, é energia para o corpo, são alimentos fonte de gordura e de carboidrato. Então faz sentido a gente ter mais vontade, mais busca por alimentos com esse perfil de macronutriente. Então, primeiro ponto importante, a fome, ela mexe, ela direciona o que a gente tem mais vontade, desejo de comer. Né? Isso é um primeiro ponto, claro. Acho que um segundo ponto essencial também de entender da fome é que ela é um sentimento muito primitivo. A gente está falando de evolução e tudo mais, é muito primitivo, é muito ancestral e ela incomoda. E isso também é mecanismo de sobrevivência. Por que tem que ser incômodo? Porra, tu tá lá morrendo de fome. Uhum. Mas tô na preguiça de ir lá caçar, de ir lá colher coisa, morre de fome. Uhum. Não tem que ser incômodo? Sim. Cara, eu tenho que sair daqui, tenho que caçar a comida, tenho que coletar comida. Tem que gerar um desconforto e um estresse para a pessoa buscar. Desconforto, gera esse ímpeto. Uhum. E principalmente, ela é tão primitiva que você não vai parar para pensar, para preparar alguma coisa. A fome, ela atrapalha drasticamente o nosso raciocínio lógico. Então, quando você está com fome, você não, vou aqui preparar uma refeição super saudável, vou fazer escolhas melhores, mais adequadas. Está com fome, isso que é a primeira coisa que apareça, a coisa mais fácil, mais rápida e também que me traga mais energia. E o humor até se altera nessa hora. Sem dúvida. E que faz parte também de mecanismo de sobrevivência. Sim. Porque a gente, estressado e raivoso, a gente tem mais chance de ter comida. Sim. De arrancar essa comida do meio ambiente. Com toda certeza. Então aqui a gente já entende, né, o impacto da fome atrapalhando o nosso paciente a seguir uma boa alimentação. Então ninguém sustenta uma dieta para emagrecimento passando fome. Da mesma forma que ninguém sustenta uma dieta para hipertrofia, de bulking, sem conseguir comer tudo que precisa. Uhum. Então a gente vai falar também desse outro lado. Que eu estou comendo mais do que eu preciso, fisiologicamente, e a gente tem que lançar mão de mecanismos, de estratégias nutricionais para contornar a fome. Para ele conseguir comer mais do que ele precisa, do que a fome dele pede. E conseguir atingir as metas necessárias. Tem estratégias para isso também, né? Isso é nosso dever. Sim. Concorda que isso é uma introdução, é um conhecimento importante? Com toda certeza, foi uma introdução muito boa para a gente explicar justamente essa questão de fome, saciedade. Maravilha. Agora sim, o que tu queria saber? A pergunta é:
qual é a principal estratégia que você costuma utilizar para controlar a fome e para garantir mais apetite, mais saciedade ali pro seu paciente? Comida. Aham. O que você utiliza de ferramenta de bagagem no seu consultório? Tô brincando, vamos lá. Acho que um segundo conhecimento importante da gente entender qual o manejo que a gente vai fazer é entender a diferença de saciação e saciedade. Que poucas pessoas sabem qual é a diferença de saciação e saciedade. Infelizmente, nem nutricionista, nem estudante, né? Enfim. Inclusive, pergunta pra vocês, você sabe? Ou deixa comentário aí no YouTube, ou responde na sua Reflete. mente. O que é? Você sabe qual é a diferença entre saciedade e saciação? Além das letras da palavra. Exato. Então, olha só. Saciação é um mecanismo que me faz parar de comer. Então, você está com fome. Quando você começar a comer, você vai ter mecanismos, fatores daquela refeição que vão te sinalizar: estou satisfeito, não quero comer mais. O que faz isso é a saciação. Para ficar mais fácil de lembrar, ação. Acontece na hora. Então, saciação acontece na hora e te faz parar de comer. Saciedade é o quanto tempo você vai ficar sem fome a partir de estar cheio até ter fome e querer comer a próxima refeição. Então, a gente está falando do longo prazo, do efeito daqui para frente. Em horas, vamos assim dizer. Saciação, quando eu comecei a comer até quando eu parei. Saciedade, quando eu parei até minha próxima refeição. Até eu ficar com fome no próximo momento. Um exemplo prático disso é aquela pratada de macarrão, que só tem um macarrão. A pessoa come, nossa, eu tô muito cheio. Macarrão com molho de tomate. Exato, é o simples. E daqui uma horinha... Nossa. Ou seja, ela teve saciação, mas não teve saciedade. Não segurou muito tempo. Da mesma forma que tem um exemplo contrário. Que eu sempre dou com amendoim. Com castanhas. A pessoa fala: nossa, eu não tenho maturidade. Eu como e não me sinto satisfeito. Eu consigo comer um pote inteiro. E depois eu me arrependo. Porque aí eu começo a passar mal, eu vejo que exagerei. Ou seja, não teve nenhum mecanismo de saciação que fez ela parar de comer. Mas depois que ela para de comer, sem mecanismo de saciação, vem a saciedade. Ela passa 1, 2, 3 horas sem fome, mas aí sentindo desconforto porque passou do limite do que precisava. E aí agora sim, você trouxe um exemplo ótimo. A gente tem que entender quais são os mecanismos envolvidos na saciação e na saciedade. A saciação, a gente tem 3 pontos principais. O primeiro deles, o paladar, que a gente chama de saciedade ou saciação sensorial específica. Então é o quanto eu estimulo o meu paladar, principalmente o doce e o amargo / azedo, né? Então, e salgado, né? Então, entendendo isso, por exemplo, quanto mais tempo eu passo com o alimento doce na língua, tempo de contato do alimento na língua, mais eu vou estimulando, vou subindo a barrinha até saturar o quanto eu precisava comer de doce para ficar satisfeito. Tempo de contato do alimento na língua. E não basta o tempo de contato do alimento na língua. Vamos puxar uma reflexão extra. Tu vai comer cenoura. Cenoura é doce. Se tu dar uma mastigada e deixar ela parada na boca, tu vai sentir ela muito doce ou pouco doce? Muito doce. Uma mastigada. Tu vai quebrar. Uma mastigada, não. Vai quebrar e deixar na boca sem mastigar. Não. Pouco doce. Pouco doce. Pouco doce. O que você tem que fazer para sentir mais doce? Tem que mastigar. Por quê? É um alimento in natura. Os alimentos in natura, o sabor deles está escondido. Eu tenho que quebrar aquele alimento para expor as substâncias que me dão o estímulo de sabor. Então eu tenho que mastigar para estimular o sabor doce. Banana, entre outros. O alimento ultraprocessado, a gente bota na boca, você pega um cookie, um chocolate. Ele derrete, simplesmente derrete. Bota na boca e não mastiga. Vai derretendo, derretendo, e você tem um hiperestímulo. Isso é um dos fatores que levam as pessoas a não mastigarem. Consumo de alimentos ultraprocessados que não precisam de mastigação. O alimento só se deteriora na boca. Derrete, estimula a hipersalivação, engole. Você não tem nem necessidade de mastigar. E libera muito sabor. Então libera muito sabor, ela tem explosão de sabor, né? Então, alimentos in natura a gente tem que mastigar para, voltando, estimular o sabor doce e o salgado e o azedo para eu ficar satisfeito. Então, primeiro ponto, esse tempo de contato na boca. Mastigação não é só para quebrar o alimento, para digerir. É para me dar saciação, estimulando o meu sabor na boca. O segundo mecanismo é o volume de comida. E a gente está falando não da boca, mas sim da distensão gástrica. O quanto o estômago se dilata ou não. Tanto que tem recomendações para favorecer emagrecimento com bebe 2 copos de água antes do almoço.
Pra poder dilatar. Ajuda a comer menos? Ajuda. Só que é o que eu falo, você tá se enganando. Você vai ter saciação, só que sem trazer saciedade. Então, se você beber ali e por conta disso comer bem menos, provavelmente você vai ter fome mais rápido. Então, é meio que uma enganação. O certo, que é o melhor, para pensar, é eu dilatar meu estômago com comida, mas se eu estou buscando emagrecimento, com comida de baixa densidade energética. Vegetais. Sim. Open bar de vegetais. É aumentando o volume com a densidade calórica mais baixa. Que eu vou conseguir dar saciação na hora. E a fibra já entra no segundo ponto que a gente vai falar já, que é a saciedade. Ela vai me segurar muito tempo. Então eu não estou enganando ninguém. Comendo vegetais, eu não estou enganando meu apetite, minha fome, minha saciação. Eu estou me trazendo, comendo comida que vai me trazer tanto saciação como saciedade. É um alimento completo. E o que a gente percebe hoje é a galera fazendo justamente ao contrário. Chegando no nosso consultório, comendo alimentos com alta densidade calórica e pouco volume às vezes. E a pessoa fica com fome o tempo inteiro e não tem esse controle de apetite, toda hora com fome. Principalmente não tem controle da quantidade de comida que ela come. Come mais do que precisava realmente. E o terceiro, não menos importante, é o carboidrato. Então o carboidrato, pela absorção dele ser mais rápida, mesmo carboidratos complexos, e também pelo estímulo de insulina, de sabor doce, etc., eles estimulam a saciação. Então são os 3 pontos que dão saciação. Qualquer refeição que tenha 2, 3 desses de forma intensa vão te saciar. Vão te matar a fome naquela hora. Sim. Aí vem a saciedade. Então a saciação é estômago, boca e estímulo sensorial. Saciedade é intestino. É parte digestiva e absortiva. Proteína, primeiro fator, fibra e gordura. Se eu aumento proteína, normalmente é adequado. É a estratégia básica que a gente usa para ajudar o paciente no emagrecimento, hipertrofia e tudo mais. Se aumenta a gordura, é um tiro que sai pela culatra. Que aí vem muita caloria junto, normalmente alta densidade. Então, se aumenta a gordura, não tem tanto volume, não ajuda tanto ali. Então aí vem caloria, já não ajuda tanto no emagrecimento. E fibra é o melhor dos mundos. A gente tem efeito de saciedade quando fermenta, a gente tem efeito anti-inflamatório, a gente tem efeito imunorregulador, a gente tem efeito de melhora da microbiota. É uma maravilha. Inclusive, tem diversos outros benefícios da fermentação ali. N. GLP-1, PYY, enfim. Entendendo isso, você consegue compor uma refeição que dá tanto saciação como saciedade no seu paciente. Exemplo, lanchinho da tarde de banana. É uma refeição completa? Só banana? 2 bananas. Não. O paciente na hora ele até mata a fome? Dá uma tem um baqueada no volume, estômago. Tem carboidrato. Se ele mastigar bem, 1 hora depois... Vai ficar com fome. Uma hora e meia depois. Vai ficar beliscando e belisca. E aí? E belisca. Exato. E ele vai, tá, e aí? Comi, legal, e tô com fome daqui a pouco. Um lanchinho com banana e iogurte. Já consegue Você botou colocar proteína. Você botou gordura. Tem um carboidrato da banana. É outra história. Tem fibra. Você tem saciação e tem saciedade. Botou castanha junto da fruta. Você botou gordura e mais fibra. Tem saciação e tem saciedade. Numa refeição que você está buscando emagrecimento, um almoço, 400 gramas de vegetal, 100 de carne, 100 de carboidrato, fio curto de azeite. Você tem uma saciação absurda por conta do volume, da mastigação, é o como comer, e do carboidrato que tem ali. E tem uma saciedade muito boa por conta da proteína e da fibra. Não, perfeito. Então, basicamente, o que você quer dizer é: coloque uma refeição mais completa. Não fique apenas com uma coisinha, em vez de ficar só numa fruta ou uma coisinha isolada. E aplicando esses conhecimentos. Do que come e como come. São os 2 principais fatores que vão regular a fome e saciedade. Sim. E acabar incluindo outras coisas, como proteína, gordura, para trazer saciação e saciedade, e casar esses 2 para você realmente ter agora eu estou satisfeito e não ficar beliscando. E é nesses beliscos que acaba que o paciente começa a fugir. Não sei por que eu engordo. Eu acho que um complemento fundamental, Matheusão, é planejamento. Sim, organização. Justamente para... Eu sei que tal refeição vai me dar tantas horas, mais ou menos, de saciedade. Se eu não consigo comer naquele momento ou um pouquinho antes,
vai passar do tempo e eu vou ficar morrendo de fome. Isso pode me fazer ter escolhas alimentares que não são as melhores. Sim, então tem a previsibilidade de ter uma refeição já ali, para aquele momento, naquele horário. O almoço, Ajuda. ele me garante quantas horas de saciedade? 3, 4, Isso. 5, no Máximo. máximo. A gente almoçou, equipe, 1 hora. Deu. E vamos lá, como é que tava o almoço? Tinha uma quantidade de proteína legal. Tinha uma quantidade de carboidrato bem legal. Tinha uma quantidade de fibra de vegetais legal. Mais ou menos, mais ou menos. Uma saladinha migué. Ou seja, 4 horas depois, 5 horas já começou. 6 horas, tô morrendo de fome. Cadê? Vai pedir o açaí? 7 horas, eu quero açaí de Banoffee. Eu não quero açaí... Tu vai ter açaí de Banoffee? Rapaz. Tu entendeu? 6 horas, 5 eu tô com a fominha. 6 já quero mais. Sim. 7 eu quero a besteira. Eu quero o mais gostoso. Que eu já tô aqui morrendo de fome. Aí junta a fome com a vontade de comer. Aí junta isso com o comportamental que teve no podcast anterior do Saulo e do Vinícius. Você tem um desencontro da boa alimentação que vai favorecer os seus objetivos a curto, médio e longo prazo de saúde estética com o seu desejo momentâneo. E aí, quando a pessoa não tem esse planejamento, essa organização, aí a pessoa não tem esse controle, aí acha que é muito difícil. É muito mais difícil ter o controle. É muito mais difícil. E a pessoa às vezes desiste porque, já que eu não tenho controle, então não é pra mim. Cabe ao nutricionista planejar, encaixar um lanche prático. Por que você não lancha, então, às 5 horas que E você explicar começaria a ter pelo fome? qual, porque trabalha a educação, né? Já trabalha a educação nutricional, a pessoa já fica mais Mas consciente. eu não tô com tanta fome, tá? Mas é pra você chegar na janta mais Exato. tranquilo. Às vezes eu chego com um paciente que é clássico. A pessoa não come no lanche da tarde e acaba extrapolando à noite. E aí eu explico, olha, você já percebeu? Quando você não come no lanche da tarde, à noite você tende a chegar e pedir os seus iFood direto? É verdade. Então vamos tentar colocar esse lanche da tarde, vamos começar a observar um pouco mais isso? Eu tento trazer essa consciência. E a pessoa, quando eu consigo trazer essa consciência do paciente, coloca o lanche da tarde, consegue chegar mais controlado antes de chegar aquela fome mesmo, e a pessoa consegue raciocinar, basicamente. Ela não tá morrendo de fome, Exato. ela não tá com irracional gritando na orelha dela. Ela tá de boa. Ela tá racional. Eu sempre falo pro paciente, o que você acha mais fácil? Você fazer boas escolhas com muita fome ou fazer boas escolhas tendo ali, não tá com tanta fome assim? Exato. Quando eu tô com menos, assim, não estou com tanta fome, eu consigo me controlar bem mais. Então é exatamente o que a gente tem que fazer isso todo o tempo. Café da manhã, tarde, noite. Uma alimentação bem estruturada. É uma alimentação bem estruturada para deixar a percepção que nosso processo está muito mais fácil. Por quê? Justamente porque teve essa organização. O último ponto que eu acho que é fundamental é ter uma visão mais distante do macro. Justamente, eu tenho fome, se eu gasto 2.000 calorias, fisiologicamente eu tenho fome para comer 2.000 calorias. Se eu pulei o café da manhã, porque eu tô arrependido que eu comi muito ontem, porque eu tava na correria e não me programei, etc. Eu fiz um almoço na dieta franguinho e salada, 300 calorias. De tarde eu não lanchei. Eu tenho fome de noite para comer 1.700 calorias. Porque eu não comi quase nada de energia ao longo do dia. Se eu fiz um café da manhã caprichado, comi lá 500, 600 calorias. Fiz um almoço caprichado, comi lá 500, 600 calorias. Fiz o lanche da tarde. E aí cheguei para jantar, eu já comi 1.500 calorias ao longo do dia. E se eu comi isso bem estruturado, eu comi 1.500 com poder de saciedade de 1.700, de 1.800. Sim. Maior do que aquilo oferece de energia. Que é o que acontece quando a gente come alimentos com baixa densidade energética, in natura. Eles dão mais saciedade do que eles trazem de energia. Que é o contrário de quando eu como alimentos ultraprocessados. Eles me dão menos saciedade do que eles trazem de energia. E dá mais energia, a pessoa começa a ganhar peso. Então, essa visão macro faz com que a pessoa também chegue de noite, no momento que ela não vai parar para decidir, que ela tá estressada, que ela tá cansada, ela tá com merecimento lá no talo. Ela tem mais capacidade de não buscar coisas, né, fora do plano. Porque ela já comeu. Até muitas pessoas ficam, cara, mas se eu jantar às 6 da tarde, 9 da noite eu vou estar morrendo de fome. Não necessariamente. Se você comeu tudo que você precisava até às 6 da tarde, é muito provável que você não esteja morrendo de fome às 9 da noite. Se você não comeu tudo que você precisava,
você vai estar assim morrendo de fome. É seu corpo pedindo para complementar aquilo que ainda faltou para bater aquela energia do dia. Não, perfeito. Então acho que é uma reflexão final que cabe para todo mundo. Não, perfeito. Pensar no micro da refeição, pensar no médio de horário das refeições e pensar no macro do balanço do dia inteiro. Não, perfeito. E você explica direitinho isso pro paciente? Como é que você faz? Ou você Desse deixa... jeito. Você... Tem tudo às claras, tem nada de mistério. Não, aqui é um mistério. É o mistério do Nutri. Segue aí e confia. Não. Não, perfeito, né? Que é a luz da consciência. Explicado. Isso é educação nutricional. Educação nutricional, Só bem aprende. aplicada. Ela aprende. Não. É por isso que eu tenho que mastigar. Perfeito. Hoje a gente aprendeu muita coisa. Toda vez que eu tento entrevistar o Jeff, eu fico aqui, ó, calado. Sempre aprendendo, não Desculpa, tem jeito, cara. eu falo muito. Não tem jeito, eu fico, caraca. É assim, realmente a gente sempre pega um ponto ou outro e, cara, é assim, é sensacional a forma simples que você consegue trazer essas informações de uma forma prática. Que a gente consegue colocar ali amanhã, daqui a pouco, ó, finalizou aqui, já consegue colocar e você entende o porquê das coisas. Amém. Entendeu o mecanismo, entendeu como é que quais são as aplicabilidades e como é que você pode ensinar isso pro seu paciente. Perfeito. Amém. Encerramos com chave de ouro aqui. Coisa Mais boa. algum recado final? Pessoal, se você quer se capacitar, ter muito mais conteúdo do que, por exemplo, esse que a gente traz aqui no Nutrition Cast, a gente agora tem uma pós-graduação em indução clínica chancelada pelo Consciência Nutricional. Então, confere o link aqui, vai estar aqui embaixo o link, também está nas nossas redes sociais. Eu sou coordenador, montei essa pós-graduação com todo o carinho e esmero. Tem, lógico, esse tipo de conteúdo e muito mais, conteúdo de valor, com aplicabilidade clínica, para vocês lá. Então, fica o convite, formação 100% online, aulas gravadas, com muitas vantagens, mas também com contatos ao vivo, para tirar dúvidas, etc. Convite feito, a gente se vê lá, segue, compartilha... Divulga, Exatamente. YouTube, né? Se você conhece um coleguinha que vai se beneficiar com esse conteúdo, por que não? Aí você ajuda a gente e ajuda também o seu coleguinha e disseminar realmente um conteúdo de qualidade que vai fazer a diferença na vida profissional e na vida do paciente. Então, só tem a agradar. Entregue. Obrigado e de nada. E até a próxima. Se inscreva. Tchau. Afago do Nutri.